Olá pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no Overtop Podcast. Eu sou o Nick, eu sou o apresentador deste show. Eu tenho comigo hoje uma convidada muito interessante, muito talentosa. Ela é rapper, compositora, atriz e diretora. Ela é afro-brasileira, nascida no Maranhão, viveu em muitos lugares, viveu no Distrito Federal de Brasília e agora está radicada em São Paulo. Eu quero dar a bem-vinda a Tabata Lorena. Como é que estás? Salve, meu irmão. Daqui também na sintonia aí da caminhada aí por esse Brasil. Muito agradecida pelo convite. É um prazer fazer parte do seu show. Obrigado, absolutamente. Eu é que agradeço por ter estado aqui, tendo uns minutos para aqui conversar comigo. A Tabata nasce no Maranhão, ou em Maranhão, mas saiu de lá muito jovem para emigrar para o Distrito Federal do Brasil. Eu na época não tomei a decisão, né? Eu tinha 10 aninhos de idade, na verdade 9 para 10 anos. E o meu avô, parte de pai, quando foram construir Brasília, vendeu-se uma propaganda de 50 anos em 5. Então a capital ela foi levantada em 5 Isso é. anos. E nisso foi convidado os trabalhadores do Brasil inteiro para lá. O meu avô, seu Antônio, ele tinha um caminhão. Então não tem coisa que mais que se precisava naquela época do que um caminhão. E ele começou um processo de trabalhar em Brasília. Então ele é daquelas pessoas que nós conhecemos como candangos, né? São as pessoas que foram para construir a capital. O meu avô morreu, mas deixou esse sonho aí no coração da família toda, principalmente das filhas. A minha família de parte de mãe, ela é conduzida por várias matriarcas, mulheres assim, com muita opinião, né, trabalhadoras profissionais liberais, e elas ficaram com esse sonho na cabeça. E aí, quando foram tendo um pouquinho mais de idade, foram descendo. Primeiro veio uma tia minha, que aí puxou a outra, que puxou a outra, e atualmente temos metade da família no Maranhão e a outra metade da família em Brasília. Ok. É interessante que tu digas, ou seja, mulheres, existem muitas mulheres de opinião independentes na tua família, né? Eu vejo isso um Sim. bocado em ti. Tens opinião, sabes o que estás a falar, ou seja, és muito apaixonada pelos assuntos, pelas coisas que te interessam. Eu vejo isso nas tuas entrevistas, vejo na tua música. Fala-me como é que tu começas a sentir esta pessoa que vê no ativismo uma forma de vida, ou seja, antes de te tornares, ou seja, a cantora, compositora que nós conhecemos agora. Como é que começa essa trajetória de ter uma voz, ter umas opiniões, principalmente nos assuntos que têm a ver com raça, com negritude? Então, meu processo começou de uma forma interessante, porque a minha família, de parte de mãe, que é a família que eu mais convivi, não é uma família racializada, né? São pessoas que se entendem como pessoas brancas. Infelizmente, não tive o prazer de ter uma mãe preta. Me tornei uma mãe preta, mas não tive o prazer de ter uma mãe preta. E a família, ela é um espaço de afeto, mas nas relações interraciais também é um espaço de violência. A minha mãe é uma mulher que rejeitou o papel de doméstica, de Amélia. Infelizmente, ela não conseguiu se dedicar aos estudos para desenvolver a intelectualidade dela. Mas ela demonstrava muito para mim que o plano que os homens ou que a sociedade criou para a gente não funciona quando a gente está a serviço do nosso próprio coração. Então, minha mãe foi uma mulher que seguiu muito o próprio coração. E seguindo o coração também ela acabou me machucando um pouco. Então, eu acho que foi um misto de eu me reconhecer a minha identidade negra. Eu sou uma mulher mestiça, afro-ameríndia, mas me tornei uma mulher negra enquanto essa identidade internacional que nós, né, pessoas da diáspora, temos. E essa afirmação para ela foi muito dolorida, porque dentro da compreensão dela, tornar negra seria uma coisa violenta. Ela só não entendia que eu já era lida como uma mulher negra que não tinha como eu fugir, né? Então, eu acho que foi um pouco desse embate. Eu acho que ela era meu espelho em um lado, no lado de seguir as minhas intuições e as minhas percepções, mas ela também era o meu algoz, no sentido de querer alisar meu cabelo e de querer que eu não me identificasse dentro dessa construção que tanto me trouxe alegria e tanto me posicionou no mundo, porque o lugar migratório também é um não lugar. Então a gente aprende que a diáspora é tão importante, né? Foi esse misto, né? Foi um pouco de amor e dor aí para me forjar. Eu tenho também um processo que ele é muito sensível, porque nessa história de narrar as minhas percepções internas, eu me tornei uma intelectual orgânica. Eu terminei o segundo grau. Não me orgulho, mas falando com orgulho que agora eu aprendi a ter, eu terminei o ensino médio agora em 2023, com 34 para 35 anos. Meu Oh, filho, parabéns, felicidades.
Meu filho, ele é um super nerd. Meu filho é filho de cantora e filho de ator e nasceu com uma cabeça boa para matemática. É Ébano o nome dele. É lindo como a própria cor diz. E eu olhei para ele, percebi que eu já não estava mais conseguindo ajudar ele na escola. Falei, não, esse negrinho não vai terminar a escola antes de mim, não. Deixa eu voltar. E aí concluí o segundo grau. Fiz um ensino médio técnico em administração e percebi que eu já era uma administradora. Foi uma coisa que Exato. me facilitou para perceber muitas coisas, que eu também ficava nesse não lugar na intelectualidade, né? E com bastante dificuldade de conduzir a minha carreira financeiramente. Cheguei aqui em São Paulo, agora estou estudando gestão pública, também tentando entender um pouco melhor os mecanismos para conseguir produzir com qualidade, né? Que a produção artística não vire esse sofrimento tremendo. Então são esses caminhos aí que vão construindo a gente. Tabata, isso é estupendo, isso é estupendo. Eu estou muito maravilhado pelo que me está. Geralmente, quando as pessoas chegam ao nível, quando são criadores e que a sua arte tem recepção, as pessoas aceitam, e às vezes, quando começamos a fazer dinheiro com isso, já nos preocupamos com certas coisas, como educar-nos um bocado melhor, melhorarmos, que é para vermos a parte. Porque a arte é bom, é bonito, mas também tem a parte do negócio, não é? Se nós vivemos da arte, temos que falar da parte do negócio. E tu, quando dizes que estás preparado, estás a estudar, isso é perfeito, vais estar numa posição incrível para poder falar da parte do negócio da tua carreira. Isso é. Tocaste num ponto importante, a forma como a tua mãe queria que tu te vês perante a sociedade, porque ser negra seria uma coisa violenta, falaste do cabelo, e eu pergunto, alisar para quê? Ah, essa foi a pergunta, assim, que veio muito, assim, quando eu resolvi parar de alisar o meu cabelo, minha mãe começou a alisar, eu tinha 8 anos de idade, né? E aí, quando eu estava mais ou menos com 14 anos, eu não lembrava como era o meu cabelo, eu queria ver como era o meu cabelo, né? E isso foi um grande primeiro rompimento, assim, na nossa vida. Ela me ameaçava que ia passar alisante quando eu estivesse dormindo. Então foi muito difícil. Alisar pra quê? É uma música que eu compus, mais ou menos quando eu tinha ali uns 15 anos de idade. Ela teve duas Isso é que versões. Exatamente, adorei. É muito legal a gente fazer entrevista com quem pesquisa a nossa obra. Então, Alisar Pra Quê é uma música que, além de ter me permitido, eu acho que muitas coisas enquanto pessoa, é uma música que ela deu base para muitas mulheres, né? Mulheres e homens, né? Também percebendo que a questão do cabelo afro também é sobre naturalidade, né? Então, que a gente é belo como nós somos, de maneira natural. Então, Alisar Pra Quê foi um ah, grito, foi um hino, foi um canto, e com o tempo eu aprendi que a radicalidade não leva ninguém a nada e que também mulheres negras são livres para usar os seus cabelos da forma que quiserem. A Naomi Campbell não é menos negra de cabelo liso, eu não sou menos Black Power de cabeça raspada. Então o tempo também foi moderando aí esse conhecimento que a música tem. Mas é isso, né? A gente com exato. cabelo que a gente quer, a gente também vibra e também é muito feliz. Nem bom nem mal, né? E nem bom nem Ah, mal, nada mais do que um cabelo natural, um cabelo de nego, ou de quem não negou. nice. É bonito. Eu tava a ouvir essa música, um trecho da música, eu disse, uau, isso é bem. Aqui nos Estados Unidos, ou seja, por causa da questão do cabelo dos negros, também foi um debate grande. Até tiveram que criar uma lei para proteger as pessoas de raça negra quando estivessem a criticar o cabelo. É como tu disseste, não é as pessoas menos, pronto, as pessoas que ainda vivem nas cavernas, não é? Quando veem o cabelo do negro, de uma negra, pensam que não está arranjado, que não está organizado, e essa música, eu tenho três filhas, duas filhas, né? E elas não falam infelizmente, mas eu gostaria que elas ouvissem essa música, é linda, gostei muito do seu trabalho. E falando nisto, essa questão do teu atismo, tá, porque a tua música tem, muitas das suas músicas têm essas mensagens, não é uma mensagem de ativismo, é uma mensagem de colocar o ser humano de raça negra na posição que deve estar como nós não Uhum. somos especiais, mas nós não somos os piores. Nós temos tanta capacidade intelectual e de outro tipo a estar, ou seja, a nível de qualquer outro. Fala-nos
do projeto Dona Imperatriz. Eu estou interessado em ouvir um bocado. Então, o projeto Dona Imperatriz, de alguma forma, ele é um projeto que me jogou para esse lugar da gestão. Eu entendia que ele começou assim no processo de pré-pandemia, então eu estava escrevendo um segundo disco, e estranhamente, na pandemia, foi um momento muito próspero para mim financeiramente. Então, foi um momento que eu troquei de carro, eu tinha assistência de amigos, eu estava elaborando projetos e fazendo várias coisas. E eu parei para pensar assim, nossa, quantas mulheres nesse momento não estão conseguindo seguir com as suas composições e com as suas linhas autorais, porque de repente a arte não é viável e não é necessária. Eu também ainda não tinha feito feat com Mulheres de Brasília, que são músicas em colaboração. E também por conta da maternidade, tinha saído um pouco da rua, então estava querendo também investigar a nova cena do rap, porque as mulheres, que na minha época eram muito poucas, tinham se quadriplicado na rua. Então foi esse misto, e eu criei a metodologia do projeto, e tem esse nome carinhoso, porque eu sou de Imperatriz do Maranhão, é a minha cidade. Também traz a Imperatriz no lugar da individualidade, porque às vezes as mulheres negras elas são muito queridas na coletividade, dissolvidas nos coletivos. E eu falei, bom, na verdade eu acho que e eu sempre tenho a visão de que o coletivo ele não se nutre de uma ideia de coletividade, mas sim do que cada indivíduo faz pelo coletivo. Falei, a gente tem que fazer uma assistência para a carreira solo dessa mulher, individual dessa artista. E aí a gente lançou um edital, várias mulheres se inscreveram, então conheci a obra de várias cantoras que estavam fazendo um trabalho muito lindo, muito diversificado, e o projeto deu assistência para ela no campo da produção. Então a gente fez produção musical, de portfólio profissional, então a gente teve algumas cantoras que já tinham música na rua, que não conheciam o estúdio profissional, que nunca tinham, que nunca puderam opinar sobre como gostariam que fosse a produção das suas músicas, porque o ambiente de estúdio, pra gente que é do rap, também é um ambiente um pouco opressor, porque aí fica ali, geralmente são homens que estão ali conduzindo o processo de produção, com várias verdades solidificadas, e que às vezes sabem o que é melhor, e não tem às vezes a paciência. Supostamente o que é melhor, não é? Totalmente. Obrigada, obrigada. Supostamente ali o que é melhor. Então, assim, acaba sendo um processo violento. Eu fui violentada muitas vezes, então meu caminho musical, eu tenho muitos hiatos de produção, porque eu sou uma pessoa que tem muita opinião, eu persigo sons, eu persigo as sensações, então eu preciso de alguém que me acolha nessa produção. Então, na primeira edição, a gente fez um trabalho com 8 mulheres trans, não binárias, LGBT, negras e periféricas, racializadas. Fizemos um evento também que foi muito legal, e para além dessa assistência da carreira individual, o projeto ele é focado na formação. Então, mas não é essa coisa de trabalhar para as ferramentas de redes sociais, mas é a questão de trabalhar na estruturação da carreira, que a gente não tem de alcance com relação a TikTok, com relação à exposição. A gente tem sobre elaboração de projetos, sobre planilha, sobre criar uma rede que funciona ali dentro da tela preta e que ajude de fato. Então, aqui no Brasil, a gente tem um tipo de cadastro de CNPJ individual que chama MEI, que é o microempreendedor individual. Então, quando você não tem isso, você só consegue trabalhar por cachês muito baixinhos. Então, acaba que é uma porta para que o sujeito autônomo, eu mesmo sou microempreendedora individual, já tem 13 anos, ou seja, eu estou contribuindo para a minha aposentadoria como um profissional autônomo e eu consigo declarar até R$ 80.000 no ano, que é pouco recurso, mas que de qualquer forma é uma coisa que faz com que a gente consiga se movimentar com cachês que sejam compatíveis com as equipes. Porque uma cantora, para estar lá na frente, ela passa, é o maquiador, é o DJ, é uma série de profissionais. Então, o cachê não pode ser pensado como se fosse uma diária de músico acompanhante. E mais, estruturação de processos e tirar a ideia do plano e colocar em planilha. Porque ele é longo, a gente teve algumas incompreensões nesse sentido, porque as garotas mais jovens, elas realmente estão em algum nível ludibriadas pela ideia de que é na rede social que o negócio se faz, quando na verdade a rede social é um portfólio que a gente usa. O que faz diferença mesmo é quem aprende a ler contrato, quem aprende a fazer contrato, estruturar proposta e enviar. A gente segue com esse desejo, acreditando muito nisso. A gente também tem batido muito na tecla do direito autoral. O direito autoral é uma coisa muito séria. O direito autoral aqui no Brasil, ele pode ser explorado durante toda a vida, mais 70 anos após a morte. Então, por exemplo, Gilberto Gil até hoje está ganhando royalties por músicas que ele compôs ali na década de 70. Depois que ele morreu, os filhos e a família vão poder explorar esse direito autoral por mais 70 anos, então isso é um ativo. Por exemplo, a gente tem um cantor aqui no Brasil que é o Di Mello. Ele veio numa fase que a música brasileira estava estourando muito e o disco dele não teve a repercussão esperada. Porém, em 2014, começaram a tocar ele na Alemanha. E eu
Aí o dia vi chover em minha horta. Do nada, o de Mello, que já estava com quase 70 anos, começou a receber o direito autoral dessas músicas, voltou a cantar. E perceber que a música realmente ela é um ativo, ela é um valor, né? E aí é sobre propriedade intelectual. As mulheres são muito expropriadas, às vezes elas compõem e não têm o seu direito reconhecido. Às vezes grava música, não sabe nem como é que foi registrado. Então lembrar que o patrimônio criativo e intelectual, ele é um ativo numa bolsa de valores aí da criatividade e trazer um pouco todos os conceitos que está em torno da economia criativa, que nada mais é do que uma economia de bens imateriais. E claro, e também lembrar que as mulheres, de maneira geral, estão na arte, mas é mais fácil elas abrirem mão da própria intelectualidade para servir a carreira de alguém do que confiar de fato nas próprias ideias para seguir. Então, quando me vi na pandemia, pari uma criança que é Leona. Leona, o pai dela nunca viu ela, nem registrou. Então, quando ela nasceu, eu tive muito medo, né, de como que eu vou viver. E a Leona, ela chegou como um grande presente, assim, dos deuses, e a prosperidade chegou junto com ela. Claro, eu entendi que seria num outro lugar, seria na tela preta, seria no estudo. Não é só sobre a exposição, não é só sobre eu dar de graça a minha energia e o meu valor, né, mas tem a ver com aprender a me colocar no cenário, me colocar no mercado. E como é que eu tava com uma criança de 1 aninho e meio dentro de casa, passando por uma fase super próspera? É porque, de alguma forma, nos 15 anos anteriores aí eu estava investindo na minha intelectualidade, então passei por muitas formações diferentes, tiveram várias pessoas incríveis, né, que acreditaram em mim, me cederam conhecimento, e aí eu falei, bom, eu acho que essas coisas que eu aprendi, outras cantoras também merecem aprender, e aí veio um time gigantesco com várias produtoras da comunicação, mulheres que têm carreiras incríveis e mulheres que têm carreiras solo. Então, a ideologia do nosso projeto é assim, todos os indivíduos, eles precisam ocupar o centro da roda. Então, não é sobre celebrar as mulheres no coletivão, é sobre todas elas terem o direito de estar no centro e todas nós batemos cabeça para essa uma mulher. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Ao invés da gente competir, a gente se celebrar. Então, a gente fez a segunda edição agora em 2024. Essa edição foi mista. A gente fez Brasília e São Paulo. Então, eu já estava aqui em São Paulo nessa segunda edição. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com 2 manas que estão aqui. Foi bem legal, mas o projeto ele está assim, num segundo degrauzinho. Ainda preciso assumir a interlocução dele pelo âmbito que ele tem. Ainda estou um pouco tímida, mas quero construir bastante coisas para que mais pessoas e mulheres e abranger. Eu quero trabalhar com a linha 50 mais, trabalhar com mulheres que têm poemas. A gente entende que o Dona Imperatriz ele tá para fomentar a produção intelectual de mulheres negras, ou seja, criar mais narrativas de mulheres, porque o mundo está precisando desse olhar. Então esse é o nosso papel enquanto Dona Imperatriz. Por enquanto conseguimos só na música, mas vamos avançar para outros lugares, com certeza. Não, olha, por uns minutos eu deixei de ver a Tabata, a cantora, a rapper, e comecei a ouvir a Tabata empresária, social empresária. Quero Isto abraçar é, esse meu lugar empresário. não, estás no caminho correto, estás no caminho correto. Olha, uma coisa que falaste da Leona, ainda não é? E logicamente és uma que, ou seja, uma que não é? A Superina, que foi lançada há alguns anos. Tu dizes, eu não sou super heroína, não sou heroína, mas eu estou a representar a voz dos oprimidos, dos bons. Mas eres mais jovem, não é ainda. Não. Achas que depois de passar o tempo super-heroína na tua cabeça, consideras-te super-heroína ou a maternidade fez ver a vida de forma diferente, que não podes resolver todos os problemas, mas prontos, tens que ir passo a passo. Eu acho que essa super-heroína também tem a ver com ser dona da minha própria narrativa, de inventar superpoderes. Eu acho que a arte é essa mentira que revela coisas também. É aquela mentira da ficção. Então, nesse lugar, talvez eu ainda seja essa super-heroína, mas que, na verdade, ninguém é herói. Ninguém é herói de nada, a gente não vai salvar ninguém, às vezes nem a gente mesmo. Então, agora a Leona ela despertou muito esse sentimento para mim, de eu me abrir para o meu campo emocional e perceber como o meu campo emocional ele interfere na minha saúde mental. Então, a ideia de que eu tenho que resolver tudo e que eu vou resolver tudo e que se eu não resolver a culpa é minha, ainda mais quando você está dentro
de quase 560 anos de né, de escravização no Brasil. A gente tem menos de 200 anos de abolição da escravatura. É muito sensível eu achar que eu simplesmente, com os meus superpoderes de cantora, vou resolver coisas que na verdade estão na mão de outras pessoas. E de um sistema muito maior, né, que está acostumado a queimar a gente mesmo, né, com carvão. Então, reconhecer isso para mim tem sido muito importante, mas no final das contas também vira um superpoder, porque agora a gente está na era em que todo mundo finge que é mega perfeito, mega potente, ninguém passa dificuldade, passa o batom e faz o carão, e mete a unha de não sei o quê, e eu não sou esse tipo, eu não performo esse tipo, né? Eu não sou esse tipo de mulher negra, eu sou das negras básicas, sou, sabe, uma pessoa de pouca maquiagem, de natureza, então tenho entendido também que isso também é uma força. Mas o que às vezes me choca, por um lado me entristece, né, é saber que Super-Heroína ainda é uma música extremamente atual, né, como várias composições do rap dos anos 90, que a gente está vendo esses ciclos, eles se recontando, eles se reinventando. Cada vez que eu estudo mais sobre os Estados Unidos, eu percebo que eu não faço a menor ideia do que acontece aí, porque a gente recebe uma visão através do rap, e aí, quando a gente vai perceber sobre distribuição de renda, acesso ao conhecimento, sobre liberdade, informação, as coisas são realmente muito diferentes. Mas aqui no Brasil, a gente está vivendo um ciclo muito tenebroso, de certa forma, apesar de que a conjuntura agora está mais favorável, está pró-direitos humanos, né? Mas a gente tem um impacto aí muito grande aí desse processo onde a gente... Leona, filha, por gentileza, não bata não. Obrigada, meu amor. Pode. Então é isso, assim, eu acho que essa super-heroína ela se reinventa muito mais pela dimensão da criação do fantástico, e quando a gente ainda não alcançou o que a gente quer, só nos resta sonhar, que eu acho que é uma forma de aproximar. A arte, ela tem essa capacidade de ser uma máquina do tempo, então a gente não vai levar 500 anos para ser um sujeito de direitos plenos hoje. A arte vai fazer a gente traçar 400, 500 anos de opressão e a gente vai estar atualizado no tempo agora. Então, isso também é um superpoder, apesar de que ele está num nível sutil e que a gente é muito pequenininho, um grãozinho de areia diante desse mundo, desse universo de coisas que estão acontecendo agora, a quantidade de informações. Então, assim, eu acho que onde eu me sinto mais frágil no mundo hoje é que informação não é conhecimento, e aí eu tenho feito esse cuidado de não receber muita informação para conseguir receber outros níveis, né? De percepção, para poder estar pautada pela minha própria vida. Então, me sentindo muito pequenininha diante da quantidade, inclusive dentro do meu ativismo, são a quantidade de informações que tem, a quantidade de lutas que a gente está vivendo, a emergência, tudo é muito emergente. Você chega aqui em São Paulo, todo mundo é muito bom, tudo é muito necessário. Então, nesse lugar, eu me sinto bem pequenininha aí, e estou me reinventando nesse Mas lugar estás de a, ser aprendiz. mas estás a contribuir, isto é o que é importante. Eu, de mim, é um bocado, mas, ou seja, o importante é continuar com alguma coisa, um Sim. bocado de cada um, então criamos É, afrofuturismo, não é? Afrofuturismo é um movimento sim. legal. Vamos falar um bocado do afrofuturismo, da tua perspectiva no Brasil. Falando disto, há uma frase tua que é interessante, foi interessante, e eu, ou seja, nunca havia pensado desta forma, mas essa frase que tu disseste, e ligado a uma outra coisa que disse uma pessoa que eu entrevistei aqui, que tu conheces, o Walter Seliman, que alguns brasileiros, alguns afro-brasileiros, por exemplo, pensam em África da memória, não é? Não Uhum. veem a África de forma real. Mas tu disseste outra coisa importante. Tu disseste ancestralidade é o futuro, não é o passado. Olhando para o futuro com base no passado. Fala-nos um bocado do afrofuturismo da tua perspectiva aí no Brasil e como é que a nossa ancestralidade nos conduz no caminho. Bom, o afrofuturismo ele tem uma dinâmica, origem, o conceito, o fundamento americano. Então, conforme eu fui pesquisando um pouco mais, eu entendi que eu estou mais no movimento de futuridades brasileiras, que eu acho que é a forminha que a gente vai fazer. No Brasil, a transmissão de conhecimento, ela veio muito através do corpo, né? Então, são as nossas práticas no trabalho, as nossas práticas, as nossas memórias, que de repente vão remontando uma cultura. E isso é muito chocante. É muito chocante você ver que, independente de ter aprendido
em África, a gente consegue reproduzir esse cenário aqui, e essa informação ela é transmitida através da relação que a gente tem com a vida e com a natureza. Então, aqui no Brasil, a gente também tem um movimento que é o movimento do Nordeste futurista. E o Nordeste brasileiro, de maneira geral, Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, né, e todo o povoamento, né, do Nordeste, que são a maioria dos estados do Brasil, ele tem essa característica afro-indígena. Então, a gente tem o sonho, a gente tem a dimensão, a gente tem outros níveis, outros centros, outras cosmovisões. Então, a racionalidade, ou seja, a narrativa fantasmagórica de que estamos em luta com alguém que está contra nós e não a luta dentro de nós, né? Então, isso permite que a gente acesse e desenvolva conhecimento a partir de uma outra perspectiva. Arte como subproduto do trabalho. Então, você começa ali, é uma faca ali amolando, daqui a pouco essa faca vira um movimento, daqui a pouco esse movimento vira um corpo, e esse corpo que ele vai se reproduzindo. Então, existem muitas memórias que elas não são exatamente mentais e racionais, e elas vão compondo esse quadro. A gente tem a dimensão do fantástico. Então, por exemplo, quando você vai lá na Congada, né, as pessoas que entendem a cultura popular e tratam o popular como menor, ou seja, o afro-indígena como não cultura, você vai lá na Congada e você vê a estrutura, a gente não está necessariamente falando sobre uma coisa fictícia, a gente está falando sobre uma memória de coisas que aconteciam no Congo. E aí, quando você vai ver a origem de Minas, você está falando de remanescentes do Congo. Por exemplo, no Maranhão, você tem o terreiro de Mina, o tambor de Mina, que tem uma origem nos Minos. Então, assim, esse nosso enredo, o nosso enredo artístico, ele, na verdade, é um enredo histórico. Então, no Brasil, a gente canta a história que não nos foi ensinada. Então, quando você tem um candomblé aqui, que ele altera, né, os fonemas e as estruturas de linguagem, né, de origem africana, ele está perpetuando aquilo tudo que muitas vezes foi ensinado através do corpo, das memórias. Então, eu acredito que essa é a maior ponte de conhecimento atualmente, porque a gente tem que parar para lembrar que o continente africano, de maneira geral, é o maior influenciador estético, musicalmente falando, culturalmente falando, da cultura do século XXI no mundo. Aí a gente vai falar sobre a polirritmia, sobre a relação do baixo, a cultura europeia desenvolveu muita harmonia. Então, assim, hoje o que a gente vive na música hoje, né? No funk você pode falar do 150 BPM. O que é o funk? Você vai ouvir esse agogô nos terreiros. Então, a gente está fazendo isso. E aí você tem o hip hop, então a minha pesquisa, a base toda da minha pesquisa, que é uma pesquisa diaspórica, são sobre as relações entre o movimento hip hop e a cultura popular brasileira. Que são duas coisas, são duas faces da mesma coisa. Porque são culturas que elas envolvem território, envolve o canto, envolve a dança, envolve a estética, porque essa é a forma de fazer arte, essa é a forma indígena de fazer arte, de maneira integral. Então, a cultura ela não é uma gavetinha, a arte ela não é uma gavetinha, ela é um processo totalmente integral. Não fugindo à regra, a minha imersão dentro do afrofuturismo, ela é uma pesquisa autoetnográfica. Então, ela é a pesquisa através dos meus sonhos, das minhas percepções, das minhas sensações. E quanto mais eu invisto e quanto mais eu banco essas sensações do meu corpo, mais eu me aproximo. Então, assim, é muito engraçado que às vezes eu penso uma coisa, penso uma frase, escrevo uma música baseado em experiências cotidianas de vida, mas naquele lugar, o trabalho que nos conecta, a cosmovisão que nos conecta. Daqui a pouco tem uma teoria toda construída que já foi estudada. Existe um caminho, existe um Google, que não é na internet, esse Google está aí, ele está no ar, e existe um caminho para o conhecimento que é dentro do próprio coração. Então, existe um caminho que nos conecta enquanto experiência humana. Quanto menos tentativas de poder sobre o corpo do outro, mais fácil de você acessar essas informações. Então, eu faço parte a minha pesquisa, ela é uma pesquisa um pouco incipiente quando a gente vai falar sobre biografia, mas ela é uma pesquisa muito verdadeira com relação a como a cultura brasileira foi honrando a sua ancestralidade africana. Então, mas aí eu também tenho uma coisa aqui no Brasil. Eu vou falar isso com bastante cuidado. Existem também várias derivações e várias transformações do que é de fato a cultura do continente africano. Então também eu tenho bastante cuidado de não estar reproduzindo coisas que eu não sei o fundamento, que eu não encontro a origem. Então por isso eu faço uma coisa moderna. Então, por isso que eu gosto de experimentar dentro do hip hop, por isso que eu gosto de experimentar dentro do cinema, por isso que eu gosto de experimentar em linguagens que não exatamente estão flertando ali com a espiritualidade de modo tradicional. Então, a minha espiritualidade ela é mais imaginativa, e aí eu acho que isso me dá permissões. Eu tenho muitas permissões poéticas, que é uma coisa que o Brasil tem, é uma ignorância
que nos permite várias associações totalmente improváveis. Então, eu sinto que o brasileiro ele é um pouco DJ da cultura do mundo. A gente pega um monte de recorte estranho que chegou no navio e a gente faz uma capa de caderno de adolescente, um mosaico com um monte de imagem, que todo mundo fala, nossa, mas como assim você está associando isso da cultura oriental e com isso da cultura islâmica, com isso da cultura, sabe, banto, como você está fazendo isso? E daqui a pouco você olha e fala, mas menino, não é que isso faz sentido? Então eu me sinto um pouco nesse lugar, criando futuridades a partir dessa dimensão, dessa pesquisa, eu acho que dessa coisa vocacional que eu tenho com a arte. Eu acho que se existe uma espiritualidade para mim, ela é a música, é a arte, é através desse vórtice que eu entro e peço sempre permissão, licença para entrar, licença para sair, para não estar reproduzindo também coisas e fundamentos que eu não detenho, mas trabalhando essa espiritualidade fluida que a arte continua propagando. Seria mais ou menos por aí. Absolutamente. Olha, eu tenho uma última pergunta à Tabata, ou seja, 50 anos de rap no mundo, acho que 40 que o rap entrou no Brasil. Como é que o rap é visto depois de passar daquela fase de marginalização? Como é que o rap é visto, aceite nas estruturas de poder, estruturas económicas? Bom, eu acho que tem houve um processo de industrialização do corpo americano no rap, então a gente já tem um perfil do rapper vencedor que está relacionado àqueles conteúdos, bunda e ostentação, que não é muito a característica do rap de maneira geral. O rap no Brasil ele é um rap muito consciente, ele é um rap muito histórico, que ele contextualiza muito o processo das cidades e a narrativa dos sujeitos pretos periféricos, né? Então, eu sinto que agora a gente está tendo a volta do boom bap, a gente teve a inserção do movimento trap muito intenso, junto com as drogas, todo aquele movimento lifestyle que o trap tem, que eu também acho super necessário, eu acho que é importante também que os jovens tenham essa dimensão também de, sabe, simplesmente se aliviar, então esse compromisso constante também, né, da negritude é uma coisa que talvez não interesse tanto para as novas gerações, mas aqui no Brasil a gente tem tido a volta do boom bap, o retorno de um rap que ele flerta muito bem com essa dinâmica entre eu posso me divertir, mas eu sei aonde eu tô. Então a gente tem vários artistas que representam rap e representam rap numa esfera nacional com bastante prosperidade. Então tem alguns grupos também que são grupos que começaram lá 40 anos atrás, que ainda hoje tem uma produção intelectual muito forte. E agora a gente está vivendo um momento que é a ascensão das mulheres, né? A ascensão das mulheres não naquele lugar de um subproduto ali do rap, como ali só ornamentando o quadro, mas muitas mulheres que têm colocado muito nosso ponto de vista. Eu considero que é um momento muito próspero para a gente, eu acho que é muito importante. Hoje em dia o rap senta na primeira fila da música brasileira, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem muitas mudanças de vida que aconteceram a partir do rap, mas o rap também, nesse flerte, ele vai se entendendo também qual tipo de narrativa. Acho que a gente tem um movimento muito plural. Existem pessoas que ainda fazem aquele rap mais marginalizado, que são pessoas que ainda não tiveram acesso a coisas básicas, mas hoje a gente já também tem os grandes expoentes aí de outro modo de vida. Então, eu acredito que é um movimento próspero pra gente. Eu acho que tem que ter várias casas. A gente tá passando por um momento também do rap, a gente tá passando por um momento do rap quilombola. Então, a gente tá passando por um momento e o rap, ele tá muito associado à tecnologia. Então, essa também é uma parte muito importante. O rap, ele vem junto com a inclusão digital, ele vem junto com a manipulação de equipe, ele vem junto com a dinâmica de engenharia de som. Então, ele vem com uma série de conhecimentos, né? Ele vem junto com o audiovisual, a descentralização das narrativas. Então, movimenta a economia desde a periferia quebradinha até os grandes centros e os grandes teatros. Então, o rap, ele tá com tudo no Brasil. Espero que continue, espero que ele seja uma moda que não passe, porque eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para falar dentro desse que, para mim, é o principal movimento cultural da nossa era. Então, o rap, ele tá em todas as músicas, em todos os estilos de música. O rap, ele tá dentro da cultura da música eletrônica, que a gente às vezes esquece um pouco isso, parece que ele tá em outro lugar, mas ele não tá. Então, o rap e a música eletrônica são desenvolvedores de tecnologia para música, assim como o cinema tá para as belas artes. Então, é um lugar onde você vai desenvolver máquina, compressão, estúdio, fone, né? Então, você vai botar todo mundo para trabalhar aí, para construir esse quadro. Então, eu acho que é um momento próspero, feliz, e quero que siga com muito mais narrativas aí descentralizadoras, né? E que o sujeito preto brasileiro tenha muita liberdade para abordar temas que não necessariamente sejam combativos ou de reparação histórica. Não é porque eu gosto de fazer
que é uma obrigação do rap fazer isso. Então eu acho que é um momento importante nesse sentido. Eu ainda quero aprender a cantar assim, de forma celebrativa. Eu acho que o rap hoje me permite isso. É um movimento que hoje diz, legal, você fez sua parte aí, super heroína, mas se você quiser falar, sabe, sobre um momento feliz, sobre um momento leve, o rap tá pra você também. Então acho que é feliz. Exato. Olha, Avatar, foi um prazer. Ou Todo seja, bem. eu gostaria de voltar a falar contigo no seu próximo disco. Tens que me fazer uma promessa de voltar aqui no seu próximo disco, Sim, mas super. foi uma delícia aprender algumas coisas mais da tua carreira e muito obrigado, minha irmã. E oxalá que nos voltemos a encontrar em pessoa ou através desse meio, mais um bocado da continuação da extensão. Com certeza, tem um disco aí que está sendo preparado, ele vai vir um pouco contundente, porque essas jornadas com a Leona para cá vieram assim, então vou me apropriar aí de uma linguagem mais densa do rap, olhando um pouco para o cenário aí mundial também, e vai ser um grande prazer estar com você em outros momentos, eu agradeço muito pelo convite, Oxalá nos abençoe, vida longa e próspera para o seu show, e sucesso em tudo empreendido em seu nome, foi um prazer estar com você essa tarde.